Eu sei que o calor está forte, mas que o Senhor nos dê graça e que os irmãos tenham aí a graça de poder acompanhar a palavra nessa manhã. E eu creio que Deus tem muito a falar com você nessa manhã. É um assunto que eu creio que vai nos ajudar bastante na nossa caminhada. Então que a bênção do Senhor seja com vocês. Olha, se quiserem, aqui na frente está cheio de bancos aqui vazios. As crianças saíram, estavam aqui na frente, ó, esvaziou. Quem quiser ficar um pouco mais próximo, podem ficar. Nós colocamos como o tema desse encontro, frutificando em toda boa obra. Isso está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 10. Frutificando em toda obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Queridos irmãos, quais são as boas obras que nós devemos frutificar? Frutificando em toda boa obra, toda. Então tem várias. Qual a boa obra que você e eu precisamos frutificar? Se você ler na palavra do Senhor no Novo Testamento, pegar alguns versos da palavra, primeiro fruto que nós temos que ter na nossa vida, e isso dá a entrada no reino de Deus, é arrependimento. A palavra do Senhor diz, que nós precisamos produzir frutos de arrependimento. Nós entramos no reino de Deus por arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Não adianta alguém dizer que se arrependeu e se não tiver frutos. Se você diz, eu estou arrependido, e não mostra os frutos desse arrependimento, esse arrependimento tem um questionamento nele. Então você e eu precisamos ter esse fruto de arrependimento. Nós precisamos ter o fruto também do Espírito Santo fluindo de nós. Se você é um filho de Deus, não espera nada menos de você do que o fruto do Espírito. Alguém sabe uma das qualidades aí do fruto do Espírito? Lembra de alguma aí? O fruto do Espírito é o quê? Amor, o que mais? Isso, ficou tudo embolado, mas é isso mesmo. Nós precisamos ter o fruto do Espírito: amor, paz, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio, fidelidade, mansidão. É isso que nós precisamos produzir. O fruto do Espírito. Frutos de louvor. A palavra de Deus diz que nós precisamos produzir esses frutos, de louvor. Precisamos falar, com salmos, com cânticos, com hinos espirituais. O livro de Hebreus vai dizer que nós também temos que produzir na nossa vida o fruto pacífico. Quando somos disciplinados por Deus, aceitamos a disciplina de Deus, vai produzir em nós um fruto pacífico. Às vezes nós somos só pessoas assim como aqueles, se usar a comparação aqui da minha época do interior de Minas, às vezes a gente é como um boizinho bravo, rebelde ali, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, receber a disciplina dEle, deixar que Ele nos coloque junto com Ele no jugo dEle. E o jugo do Senhor é o quê? Suave, manso, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis, repitam aí, achareis o quê? Descanso para as vossas. Se você está atribulado na sua alma, será que tem alguma razão? Talvez porque você não está se colocando no jugo do Senhor, não é? Você tem que fazer isto. Nós precisamos também ter o fruto de conhecer a palavra de Deus. O ano passado, vários levantaram a mão, não, eu quero ler a Bíblia esse ano. E só uma irmã levantou a mão, aqui 2 aliás, Então esse ano, dá tempo ainda. Leia a palavra, irmãos. Nós vamos ver aqui nas 3 ministrações que eu vou fazer, se você não tem a palavra no seu coração, você não vê um monte de coisa acontecer.
Você quer ver um milagre na sua vida? Você quer? Você gostaria? De verdade? Se você não tem a palavra de Deus enxertada no seu coração, é muito difícil você ver. Se a palavra de Deus não está produzindo em você algo dentro lá de você, você não vê o milagre de Deus. Para você ver o milagre de Deus, você vê as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, elas têm que estar muito dentro de você. A palavra de Deus diz, Jesus, que ela é o quê? Uma semente. Ou não? Alguém sabe que a Bíblia é uma semente? Sabiam disso, irmãos? Quando você come um fruto da árvore, o que aconteceu para você comer aquele fruto? Foi rápido assim, né? Jogou a semente e ela cresceu e você pegou o fruto na hora, não é isso? Você chega, eu quero comer uma manga, então você joga a semente lá no chão e agora pega a manga e é assim que acontece? Não, assim também no reino espiritual, meus irmãos. Se você não tem a palavra de Deus, se eu não tenho a palavra de Deus enxertada em mim, se a promessa de Deus não está lá dentro de mim, não há frutificação. Você não verá os milagres, você não vê a palavra de Deus se cumprindo em você. Então eu quero rogar a vocês que plante a palavra de Deus nos seus corações, de verdade. Leia plantando a palavra de Deus no seu coração. É um desafio. Você vai encontrar muitas coisas para tirar a sua atenção. Esse negocinho aqui, chamado celular, rede social, ele tira muito a sua atenção, né? Você talvez consiga sentar para ler notícias, não vou falar nem para ler fofoca, vou falar notícias, tá? Você vê, passou uma hora rapidinho, você não percebeu. Mas para ler 15 minutos a Bíblia por dia, para durante um ano inteiro você ter acabado de ler a Bíblia toda, se você ler só 15 minutos por dia, você lê em um ano. A gente não acha tempo. Jesus falou uma afirmação muito séria para cada um de nós. Ele diz, aonde está o teu tesouro, vai estar o quê? Aonde está o teu tesouro? O que é o nosso tesouro, irmãos? O que é o nosso tesouro? Há muitos frutos então para andarmos nele. E um que é importante, que nós queremos enfatizar muito aqui nesse encontro, é a frutificação no evangelismo, no levar pessoas para Jesus, no falar de Jesus para as pessoas. Você é uma testemunha de Jesus. Você sabia disso? Quem sabe que é testemunha de Jesus? Eu quero que levante a mão. Você que é testemunha. Opa, que bom. O que uma testemunha faz? Testemunha, testifica das coisas. Se nós não estamos testemunhando, nós não estamos fazendo a nossa responsabilidade. Que o Senhor nos ajude. Queremos frutificar nisso. E toda a frutificação tem que ter um plantio, você tem que plantar. Se você quer ganhar pessoas para Jesus, você precisa plantar. Você precisa pedir também ao Senhor, em oração, no seu secreto, você tem que orar ao Senhor. Você tem que falar de Deus para as pessoas, mas também você tem que falar a Deus a respeito das pessoas. Você precisa orar por elas. Você precisa, no seu secreto, pedir o revestimento do poder de Deus sobre a sua vida, para você não ser envergonhado, para você não ficar, tímido, para você não ter medo, para você ser ousado. Você precisa pedir ao Senhor. E recebereis o que? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Oi? Poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o que? Minhas testemunhas. E sereis minhas testemunhas. Na minha responsabilidade em compartilhar com vocês aqui, eu quero trazer 3, que eu vou chamar assim de ferramentas, para nos ajudarem a frutificar em comunicar o Evangelho às pessoas.
para sermos ousados no Senhor, para sabermos a posição que Deus nos deu em Cristo. Se você tem consciência da sua posição em Cristo, olha, você vai voar. Você vai ver as coisas acontecer. Se você tem consciência, se você anda de acordo com aquilo que você é em Cristo, você vai voar. Quando eu tomei consciência disso nos anos mais recentes, sempre eu soube, eu li a Bíblia desde menino, mas teve um avivamento no meu coração, nos anos mais recentes, nos últimos 10 anos talvez, para eu ter consciência de quem eu era em Cristo, e o que o Senhor fez por mim, aquilo que eu tenho nele, e eu comecei a experimentar muito mais das coisas de Deus a partir de então. Eu quero que você faça isso, que você tenha essa experiência também. Então o que eu vou falar hoje de manhã vai ser sobre a autoridade do cristão, a autoridade do Filho de Deus. Você e eu recebemos de Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, a autoridade. Você sabe disso? Às vezes nós sabemos, nós andamos sempre assim, né? A nossa vida é como se fosse assim, né? Já viu aquelas pessoas, ó céu, ó Deus, ó Senhor, tem misericórdia, ó Senhor, por favor. É assim que o poder de Deus veio sobre os discípulos? Eles estavam lá antes do poder de Deus, né? Com medo, né, e tal, lá, as portas fechadas, etc., com medo terrível. Pedro negou Jesus, etc., né? Mas o dia que veio o revestimento, eles levantaram, foram ousados. Nós precisamos ser ousados, irmãos, com a ajuda do Senhor. Eu quero colocar um verso ali, pedir a minha irmã para nos ajudar. Lucas 10, 19, está muito chique aqui esse retiro, né? Temos até a versão ali, colocar o texto ali para a gente, vocês acompanharem. Eu quero proclamar essa verdade de Deus, né? Quero proclamar essa verdade do Senhor. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Quem disse isso? O Senhor Jesus. Você crê na palavra de Jesus? Você crê, irmã? Você crê, meu irmão? Então assuma, essa é Jesus falando para você. Eu quero que você fale junto comigo, declarando essa verdade. Só que ali Jesus está falando, eis, coloca por favor de novo, irmã. Jesus está falando, eis que vos dei autoridade. Você vai dizer, eu recebi, podemos mudar um pouquinho, vamos falar assim, o Senhor me deu autoridade. Você assume essa palavra para você e declara essa palavra em fé. Vamos falar aí juntos? Eu vou falando e vou ajudando, tá? O Senhor me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente me causará dano. Aleluia. Receba, irmão, essa palavra poderosa de Deus. Ele te deu essa autoridade. Você tem essa autoridade no Senhor Jesus Cristo. Ele te deu. Por que Ele te deu essa autoridade? Porque quando Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele diz, Ele apareceu para os seus discípulos depois da sua ressurreição, e Ele falou, toda autoridade me foi dada onde? No céu e na terra. Aquele que recebeu toda a autoridade está dizendo, eu te dou autoridade para pisar de escorpiões e serpentes, todo o poder do mal, e nada absolutamente te causará dano. Queridos irmãos, Deus criou o homem para que ele tivesse o quê? Autoridade, domínio sobre a terra. Você se lembra lá? Coloca por favor aí, irmã. Eu talvez não vou esperar muito não, mas eu vou falando para a gente ganhar tempo. Mas Gênesis capítulo 1, 26 e 28. Olha o que diz essa palavra. Também disse Deus,
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o quê? Domínio. Tenha ele domínio. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com este propósito. Ele colocou o homem aonde? Aqui na Terra. Num planetazinho em relação à galáxia, né? O universo pequenininho, desprezível. Mas foi aqui que Deus colocou o homem. E Deus falou que o homem deveria ter aqui domínio. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam. Ó, rastejam, lembram disso? Como é que Satanás foi lá tentar Eva? Foi com uma serpente, né? Um rastejador. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, sujeitai-vos, enchei a terra e, o que mais? Sujeitai aí, dominai. Tenha ele domínio, sujeitai-a, dominai. Deus criou o homem com esta responsabilidade e este privilégio. Queridos irmãos, para quem Deus deu essa terra? É claro que essa terra pertence a Deus, né? Tudo pertence a Deus por criação, mas Ele nos deu essa terra, Ele nos delegou essa terra. Ah, irmão Billy, isso é esquisito, né? Onde está isso na palavra? Salmos 115, 16. Deus deu essa terra para o homem. Deus delegou ao homem essa terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele para quem? Olha o que está escrito lá. Não está escrito ainda, né? Mas olha, Salmo 115, 16. Deu Ele aos filhos dos homens. Olha aí, olha que maravilha. Leia, por favor, vamos ler juntos ali. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Aqui tem alguém que não é filho do homem? Tem? Não, é para você, meu querido irmão e irmã. E o Tiago vai ficar complicado aqui para o Tiago. Deus deu para você, para você, para você, para você, para você, para você, meu irmão. Eu queria ter o poder, mas louvado seja Deus, não tenho, mas o Espírito Santo tem, de convencer você dessa verdade. Deus deu autoridade na terra para você, minha irmã. Para você, para cada uma de vocês. Se você não sabia disso até agora, saiba agora. Mas o que aconteceu nessa terra? O que aconteceu no Jardim do Éden? Ah, queridos irmãos, essa autoridade foi por água abaixo, foi pelo ralo, como diz, né? Foi perdida do homem. Quando que isso aconteceu? Vocês já conhecem a história, não vamos entrar nos detalhes, mas só citando. Na queda, Satanás veio de uma forma, ele enganou a mulher, e aí a mulher tomou daquilo também que Deus falou para não tomar, ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu esposo, e quando eles fizeram isso, aquilo que Deus falou que aconteceria, aconteceu. Certamente quando dessa árvore do conhecimento do bem e do mal comerdes, morrereis. Eles morreram, espiritualmente morreu, e depois veio a morte física também. E toda a desgraça que você vê neste mundo foi causado por causa do pecado. E o que aconteceu com a autoridade que Deus havia dado para o homem? O que vocês acham que aconteceu, irmãos? Oi? Perdeu, mas e essa autoridade, se ele perdeu, foi para quem? Foi para Satanás, irmãos. Deus não deu essa autoridade para Satanás, mas o homem na queda passou e entregou para Satanás isso.
Deixa eu te dizer, mas irmão Billy, como é que é isso? Deixa eu só ler um versículo de Romanos para você entender. Romanos 6,16 diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja para o pecado, para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou seja, quando o homem pecou, ele começou a ser servo de Satanás. Ele obedeceu, ele foi enganado e caiu no engano de Satanás e fez a vontade de Satanás ao invés da vontade de Deus. Isso é rebelião aos olhos de Deus. Quando o Senhor Jesus foi tentado, você se lembra da tentação? Está em Lucas capítulo 4, também está em Mateus capítulo 4, mas em Lucas capítulo 4, versículo 6. Olha, muito rápido aqui, viu? Em Lucas capítulo 6, no versículo 4, disse-lhe o diabo, falando para Jesus: dar-te-ei o quê? Toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Vocês acham, eu quando era criança, jovem, eu li esse texto e falava assim, não, Satanás estava tipo assim, né, blefando, né? Ele estava mentindo para Jesus. Será que ia colar uma mentira para Jesus ali? Não, ele estava falando sério. Ele não estava mentindo, Satanás. A autoridade havia sido entregue a ele, é o diabo. Não foi por Deus, foi por quem? Foi pelo homem. Satanás, ele roubou, né? Ou melhor, Adão e Eva entregaram a autoridade e o domínio ao diabo. Por isso ele passou a ser o Deus deste século, o príncipe deste mundo. Ah, queridos irmãos, o que aconteceu agora? O que aconteceu, irmãos? Deus desistiu de nós. Louvado seja Deus, né? Nada pegou o Senhor de surpresa. Deus já tinha um plano eterno. E nesse plano eterno, eu e você estávamos lá. Nesse plano eterno, Ele nos amou lá antes da fundação do mundo. E diz a palavra que o sangue de Jesus, com efeito, foi conhecido, quando? Antes da fundação do mundo. Lá antes da fundação do mundo Ele nos amou, Ele disse, eu irei. Ah, irmãos, Deus deu autoridade nessa terra para o homem. E sabe o que é tão tremendo? Que Deus não podia fazer nada na terra sem o homem. A gente acha que Deus pode fazer qualquer coisa na terra. Não, não pode. Sabe por quê? Não é porque Ele não tem poder, porque Ele mesmo se limitou, colocando a autoridade nas mãos do homem. Por isso que Deus, tudo que Ele vai fazer, Ele espera a nossa cooperação na terra. Até a volta de Jesus, Ele quer a nossa cooperação. O Espírito e a noiva dizem o quê? Vem! Se nós não clamarmos, a volta não vem. Mas Ele vai vir quando nós clamarmos. O povo de Israel só foi libertado do Egito quando? Quando veio o socorro? Eu ouvi o clamor do povo chegou até mim e eu resolvi ir libertá-lo. Se o povo não tivesse clamado, Deus não podia ir lá agir, irmãos. Por quê? Porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Mas o homem perdeu essa autoridade e passou a Satanás. E agora, como Jesus pode dizer para você e para mim, eu dou a vocês autoridade? Como é que Ele pode dizer isso? Como é que o Senhor Jesus pode dizer, toda autoridade me foi dada no céu e na terra? Como é que vocês acham que Jesus recebeu essa autoridade no céu e na terra? Você acha que Ele recebeu como Deus? O que é que você acha?
como homem, aleluia, como nosso representante. Ah, irmão, se fosse como Deus, ele já tem, ele é soberano. Mas como homem, por que que Jesus tinha que vir se tornar carne? Por quê? Jesus precisava ser homem como nós, para ir no nosso lugar. E só Ele poderia restaurar a autoridade que o homem havia perdido e entregado a Satanás. Satanás está usurpando, mas foi a queda do homem que o homem entregou para ele. Mas louvado seja o nome de Deus. Jesus, sendo Deus, eternamente Deus, Ele se humilhou, esvaziou e veio a esta terra como homem, para ir ali na cruz no nosso lugar, para pagar o nosso preço. Ele morreu, mas Ele ressuscitou dentre os mortos. Ah, queridos, quando Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele trouxe de volta as chaves. Jesus disse: eis que eu tenho que as chaves. Ele tem as chaves. Por que que Ele tem? Ele foi lá e tomou. Como homem, Ele fez isso. Como homem segundo o coração de Deus. Satanás, na tentação que fez a Jesus, ele diz: se tu és homem, manda que essas pedras se transformem. Foi assim que ele falou com Jesus? Se tu és o quê? Filho de Deus. Ele queria de todas as maneiras que Jesus usasse a sua divindade, porque se Jesus usasse a sua divindade, ele estava desqualificado para ir à cruz por nós. Você compreende? Mas Jesus não, Ele não usou a sua divindade, Ele esvaziou a si mesmo. Ele nunca deixou de ser Deus, mas enquanto Ele caminhou nessa terra, foi como homem perfeito. E como homem perfeito, Ele foi ali na cruz, sem pecado. Louvado seja Deus. Toda a nossa dívida, tudo aquilo que fez com que a autoridade que Deus desse ao homem fosse para as mãos de Satanás. Ali na cruz, em Colossenses está dito que Ele cravou na cruz todo o escrito de dívida que constava a nosso respeito. Toda dívida. Eu não devo mais nada a Deus, porque Jesus pagou por mim. Você não deve nada a Deus, porque Jesus pagou por você. E ali, louvado seja Deus, triunfou valorosamente o Senhor Jesus, despojando principados e potestades, os expondo à vergonha. Ah, queridos, ali Paulo está usando uma figura de linguagem da época que os exércitos, eles guerreavam uns contra os outros. E o exército vencedor, sabe o que ele fazia? Ele quando voltava, e fazia ali um desfile. Ele vinha e amarrava. Obrigado, irmão. Amarrava os prisioneiros, os que perderam a guerra. E então os humilhava, colocava eles nus e ia entrando na cidade amarrados e nus. E eles viam então aquela entrada da vitória daquele exército. E a palavra de Deus diz que Jesus, Ele fez isso com principados e potestades. Os colocou sobre vergonha. Ah, Satanás estava achando, né? As trevas, o inferno. Morreu o homem nazareno, não tem mais o que fazer. Vencemos, acabou. Eu imagino no terceiro dia lá a coisa começa a tremer, né? Eu não sei como é que foi, mas... poder do Espírito Santo vem sobre Jesus e levanta o Senhor dentre os mortos.
A sepultura não conteve o nosso Senhor, Ele ressuscitou, e agora Ele é o Espírito que dá vida. E agora Ele então aparece aos seus discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Só Ele tem autoridade. Satanás não tem mais autoridade, irmãos. Satanás não tem mais autoridade. Creia nisto. Não tenha medo, não seja receoso das coisas do mal, porque o Senhor é com você. Eis que te dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e absolutamente nenhum mal lhe virá. Satanás está ao redor, né? Ao redor, procurando uma brecha para devorar. Se nós dermos brecha, vai ter derrota. Mas você e eu precisamos vigiar, assumir a nossa autoridade, conquistada por Jesus, aquilo que o homem perdeu na queda, Jesus conquistou na sua morte e ressurreição. Agora o homem tem de novo as chaves desta terra. A terra foi dada aos filhos dos homens. Queridos irmãos, Deus fez uma aliança com a sua palavra. Ele não vai descumprir a sua palavra. Mas quando Deus fez isso, nós não entendemos, isso é algo tão tremendo. Mas Deus limitou a si mesmo. Às vezes a gente fala, por que Deus não acabou com Satanás logo? Né? Deus tem poder, é assim, um sopro acabou. Nada, Satanás é nada para Deus. Mas não, o Senhor, Ele tinha que fazer aqui na terra através do homem. Então o Senhor Jesus veio e fez isso. Ah, que glória foi, irmãos, que glória foi. Que glória foi esse momento. Que o Senhor conquistou todas as coisas. E aconteceu algo maravilhoso quando Jesus conquistou todas as coisas. Salmo 24 é bem conhecido. Coloca para nós, Salmo 24, 7 e 10. Eu queria alegrar com você com isto. O Senhor ressuscitou dentre os mortos. E Ele, com a sua ressurreição agora, com a sua obra, com seu sangue derramado, Ele vai entrar no Santo dos Santos, na glória. E quando Ele chega ali, há uma entrada, vamos chamar assim, triunfal de Jesus. A entrada triunfal de Jesus não foi lá em Jerusalém. A entrada triunfal do Senhor foi na glória. Olha o que aconteceu. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre quem? O Rei da Glória. Isso foi depois da ressurreição. Quem é o Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, Ele venceu, Ele é aquele que venceu, aquele que colocou sob vergonha principados e potestades. Olha que vem. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aleluia. Imagina o céu, que alvoroço foi ali dos anjos. Não tinha homem nenhum lá no céu, irmãos. Mas quando o Senhor se fez carne, quando Ele voltou em ressurreição, aleluia, eles ficaram, o céu ficou perplexo. Quem é este? Quem é este? Quem é este rei? Quem é Ele? É o Senhor da glória. Ah, louvado seja o Senhor. Ele é o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Aleluia. Quem é esse Rei? Ele é o Rei da glória, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é o Rei da glória. E quando ele chega lá, o Pai diz para ele o quê? Assenta-te à minha direita. Assenta-te à minha direita. Quem sabe o resto? Até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. Aleluia.
E Paulo diz em Romanos que em breve Deus colocará debaixo dos vossos pés a quem? A quem? Satanás. Não tenham receio de dizer, é isso mesmo. Assenta-te à minha direita até que eu coloque debaixo dos teus pés os teus inimigos. Diabo, seus anjos e tudo mais. Demônios, espíritos malignos, tudo. E você está aqui agora representando o Senhor Jesus. Você é embaixador de Cristo. O embaixador é o representante de uma pátria em outra pátria. A palavra de Deus diz que a nossa pátria não é essa aqui, mas a nossa pátria é a pátria celestial. Você é embaixador da pátria celestial aqui, você está aqui, você é, a Bíblia diz que nós somos estrangeiros e peregrinos. Isso aqui não é nosso, no sentido, né, de estar aqui nesse mundo. Esse sistema que é caído, o mundo jaz no maligno, isso não é nosso. Mas nós estamos aqui para dizer, olha, somos representantes da pátria celestial. Olha, aqui é uma embaixada do reino de Deus. Onde você estiver, embaixador ou embaixador de Deus, ali você representa o Senhor Jesus. Ali você representa a pátria celestial. Ao seu redor tem que ser uma embaixada. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Quando você vai ali fugiu o nome da rua lá da Embaixada dos Estados Unidos, Embaixada Americana, na Presidente Wilson, no centro. Você entra naquela embaixada americana, tudo lá dentro funciona de acordo com o quê? Com as leis do Brasil? Não. Com os regulamentos do Brasil? Não. Ali é como se fosse, não é, declarado um pedacinho dos Estados Unidos. Onde você está tem que ser declarado um pedacinho da pátria celestial. Onde você estiver, ali são os valores da pátria celestial, os regulamentos da pátria celestial, e ali não há nada que o inimigo possa fazer com você se você está em Cristo, porque nenhum mal vai suceder a você, e você é um representante, você tem a autoridade do Senhor Jesus sobre a sua vida. Você percebe isso? Qual é a nossa responsabilidade? Obrigado, irmão. Está vendo? É muito bom os irmãos nos servindo, né? Qual é a nossa responsabilidade em Deus nos dar autoridade? Qual é a nossa responsabilidade, irmãos? A primeira delas que eu quero chamar a sua atenção é que nós somos, eu já disse isso aqui agora há pouco, somos cooperadores de Deus. Ou seja, nós somos chamados a cooperar naquilo que Deus quer fazer na terra. Como cooperadores de Deus, Deus aguarda, irmãos, que a nossa vontade, que a nossa oração esteja alinhado com a dele. Ele só vai realizar as coisas aqui na terra se nós nos alinharmos à sua vontade. Por isso Jesus nos ensinou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Se não precisássemos que nós orássemos para que a vontade de Deus fosse feita aqui na terra, Jesus não teria nos ensinado a orar dessa forma. Se fosse Deus, se Deus fizesse a vontade dele automaticamente na terra, não teria necessidade de Jesus ter ensinado a gente a orar assim. Concordam? Mas a vontade de Deus precisa ser feita aqui. Às vezes nós estamos em certas situações, irmãos, e nós estamos como que pedindo a Deus, Senhor, venha nos socorrer, Senhor, tenha misericórdia de mim. E sabe o que acontece? Nada. Sabe por quê? Porque Deus espera que você use a sua autoridade. Não em todas as situações, mas em muitas delas nós estamos orando, clamando a Deus, enquanto Ele já disse que nós temos autoridade e nós precisamos fazer algo. Deixe-me dar um exemplo para você.
Lembra da história do povo de Deus que saiu do Egito? Eles saíram do Egito e logo de cara eles deram com o mar à sua frente. E quem estava atrás? O inimigo. E o que o povo começou a fazer? Vocês lembram o que ele começou a fazer? O povo começou a clamar. Moisés começou a clamar a Deus. E o que Deus disse para Moisés? Êxodo 14, né? Quem quiser anotar, Êxodo 14, 15 está lá. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Olha a resposta do Senhor para ele. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche, e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Meu Deus, hein? Você está clamando a mim por quê? Você tem o seu bordão. O que aquele bordão representava? A autoridade que Deus havia dado para Moisés. Deus está dizendo: você já tem autoridade. Não clame a mim, você já tem autoridade. Eu já deleguei para você. Senhor, tenha misericórdia desses pensamentos que me atormentam. Tenha misericórdia. Minha filha, meu filho, por que você está me clamando? Resista ao... E aí o que vai acontecer? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você crê nisso? É a sua autoridade em Cristo. Às vezes você está clamando as coisas para Deus. Não, está errado. Não vai acontecer nada. Deus está esperando que você use a sua autoridade. Agora você precisa conhecer a sua autoridade, você tem em Cristo, e conhecer nas Escrituras. Leiam a palavra de Deus. Às vezes estamos com problemas no nosso lar, terrível, e nós começamos a clamar ao Senhor, não que esteja errado, mas não é isso que Deus está esperando que você faça. Deus está esperando que você se levante no nome de Jesus, e diga: eu não aceito nenhuma intromissão de Satanás na minha casa. A minha casa é do Senhor, os meus filhos são do Senhor, tire as suas garras deles. Você e eu precisamos usar a nossa autoridade em Cristo. Há várias circunstâncias, você e eu precisamos usar a autoridade. Às vezes nós estamos em pobreza espiritual, irmãos, porque nós não usamos aquilo que Deus nos deu em Cristo. Viva quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo. Viva. Você é vencedor. Você, aliás, não é vencedor não, desculpe. Você é mais que vencedor, por meio de Cristo. Você é perdoado em Cristo Jesus. Tem pessoas que carregam o peso de um pecado lá de 1200 anos atrás. Ele já confessou o pecado, mas fica lá aquele pecado, aquele. Queridos irmãos, se confessarmos os nossos pecados, vocês não estão nem sabendo responder. Se confessar, coloca aí, irmã, 1 João 1,9. Esse versículo vocês têm que saber de cor, irmãos. Aqui está a sua segurança. Vamos lá? Se confessarmos, aleluia, Deus é fiel e justo. Não está dizendo que Ele é amor. Ele é amor, mas ali não está dizendo que Ele é amor. Ele perdoa você não é porque Ele é amor. Você sabia disso? Ele te perdoa porque Ele é justo. Sabe por quê? Porque a justiça dele foi satisfeita na cruz. Jesus já pagou, então Ele não vai te cobrar se você confessar. Você compreende? Como é maravilhoso isso?
Se você confessar, Ele é fiel e justo. E Satanás às vezes vem lá te acusar. Como é que você vai vencer? Na sua autoridade, no nome do Senhor. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela obra que Jesus fez, pela palavra do testemunho que deram. Que testemunho que você dá? Eu estou purificado no sangue de Jesus. Aquele pecado já está esquecido. Deus não se lembra mais dele. Eu já me arrependi, já confessei, e não tem mais papo para você, em nome de Jesus. Nós precisamos crer e receber isso, irmãos. Tudo que Deus falou na palavra dele, nós precisamos crer e receber. O problema não está do lado de Deus que está nos dando, mas é do problema do nosso lado em receber. Todas as coisas que Deus nos deu, nós precisamos receber pela fé. Vamos declarar isso, sabe, na nossa vida. Eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu creio plenamente. Tudo que você leu na Bíblia, irmãos, eu creio, Senhor, eu creio. Não mude a palavra de Deus. Não torça a palavra de Deus. Às vezes nós não estamos experimentando certas verdades da palavra de Deus e a gente começa a achar assim, será que isso é assim mesmo? E aí a gente, às vezes, alguns chegam assim, não é bem assim não, isso não é para hoje não. Por exemplo, orar com os enfermos para ser curados, não é bem para hoje isso mais não, né? Não, irmãos, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é eterna. A promessa está lá, então está, então é para valer para hoje mesmo, mas eu preciso entrar em fé nessa palavra de Deus, eu preciso plantar essa palavra de Deus como uma semente no meu coração, e germinar, para até que ela germine, que ela frutifique. Não é automático, mas se você perseverar naquela palavra, sabe, você vai regando aquela palavra com oração, com meditação, com confissão, com declaração, com proclamação daquela palavra. Uma hora ela vai frutificar, uma hora vai nascer o fruto, uma hora vai acontecer aquilo que está na palavra de Deus. Nunca queira trazer as escrituras para o nível da sua experiência, faça o contrário. Traga a sua experiência para o nível da palavra, e se você não experimenta, você diga, Senhor, isso é para mim, eu não estou experimentando, Senhor, mas eu quero entrar nessa realidade. Não sossegue enquanto você não entrar nessa realidade, não deixe de buscar enquanto você não entrar nessa realidade, é para você. Nós precisamos crer e receber essa palavra do Senhor, deixar ela penetrar nos nossos corações. Qual é a nossa responsabilidade nesse tempo presente, quando nós queremos falar em frutificar, em ganhar pessoas para Jesus e anunciar o reino de Deus? A nossa responsabilidade que Jesus deu, a boa obra que Ele deu, né? Efésios 2:10 diz que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para o quê? As boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Você precisa descobrir aquilo que Deus preparou para você andar. Mas há algumas coisas que são para todos nós. Uma delas é anunciar o reino de Deus. Testemunhar, falar de Jesus. E queridos, nós no ano passado enfatizamos essas coisas, mas deixa eu repetir aqui algo que é simples, né? Testemunharmos de Jesus não significa que você vai lá e começa a jogar um monte de conhecimento da Bíblia em cima das pessoas. Não. Mas é você falar aquilo que está no seu coração, guiado pelo Espírito Santo, aquilo que Deus está colocando, com as pessoas, em amor, em graça. Você pode dizer, eu também não sei nada, não tem problema. Havia aquele cego ali, que Jesus curou, um cego de nascença, estava uma confusão tremenda, mas no final aquele cego falou assim, olha, eu não sei de nada disso, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Olha, você pode testificar, olha o que aconteceu na minha vida, eu estava assim, mas agora Deus me abençoou assim. Eu estava desse jeito, mas agora estou assim. Deus me libertou disso e disso e daquilo. Não precisa saber, né, a Bíblia de cor e salteado, é bom você saber os versículos, mas não que isso não seja uma desculpa para você. Queridos, quando Jesus apareceu aos seus discípulos, Ele disse assim, olha, ide, portanto,
e fazer discípulos entre as nações. Mateus 28, a partir do versículo 18. Fazer discípulos entre as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou seja, aquilo que Jesus ordenou para os discípulos dele, que andaram com ele, Jesus está falando que agora tem que ensinar para os novos discípulos, ou seja, para você e para mim. Vocês estão acompanhando isso? Às vezes nós somos seletivos com a Bíblia. Ah, não, isso aqui era só para os discípulos de Jesus, para os apóstolos de Jesus. Nós somos seletivos de maneira que acomode a nossa, às vezes, incredulidade, a nossa falta de fé. Mas não. Aqui, essa ordem de Jesus é: olha, tudo que eu ordenei para vocês, vocês ensinem agora para os novos discípulos. Jesus ordenou várias coisas, mas então eu quero, Mateus 10, 7, 8, mostrar para vocês uma das coisas que Jesus ordenou para os seus discípulos. Mateus 10, 7 e 8. Olha o que diz aí. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Jesus então deu essa ordem para eles lá. E segundo aquilo que Jesus falou depois que ele ressuscitou, era para os discípulos o que fazerem? Ou ensinar isso para os novos discípulos. Ou seja, até chegar a nós. Essa é uma ordem de Jesus. Então, volta o primeiro versículo aí, irmão. Volta o primeiro, isso. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Nós precisamos anunciar o reino. E o que mais? Curai enfermos. Nossa, isso aqui é uma paulada na cabeça de muita gente. Era uma paulada na minha cabeça antigamente. Que isso? Eu curar? Não, é só o Senhor que cura. É claro, é só o Senhor que cura mesmo. Mas Ele vai usar você para orar com as pessoas. Quando Deus falou: o que você está clamando a mim, Moisés? Pega o seu bastão e divide o mar, e diga ao povo: marche. O que Moisés fez? Ele bateu. Mas se você ler um pouco à frente, quem que abriu o mar no final das contas? Foi Moisés ou foi Deus? Foi Deus. É o Senhor que está por trás, mas Ele está agindo com a sua cooperação. Então Jesus mandou os discípulos curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. De graça recebestes, de graça dai. Você é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Então, é para você fazer isso aqui. Anunciar o reino e sair curando as pessoas, orando por elas. Nós queremos ganhar pessoas para Jesus, irmãos. Aqui está uma ótima forma de ganhar pessoas para Jesus. Fale de Jesus e ore com eles, se forem enfermos, para eles serem curados. Às vezes eles vão estar presos em muitas coisas demoníacas. Ore para serem libertados. E quando isso acontece, irmãos, há uma demonstração do poder de Deus, do reino de Deus. E o Senhor abre, confirma a palavra que você está anunciando. O último versículo do Evangelho de Marcos está dizendo lá que eles saíram por toda parte pregando a palavra. E o Senhor cooperava com eles, confirmando essa palavra por meio de sinais que se seguiam. É uma ótima forma. Você chega para a pessoa que não crê no Senhor, e se ela está enferma, você diz: olha, eu poderia fazer uma oração por você, e você ora ali, uma oração, irmãos, nós vamos ver amanhã isso, mas uma oração de 10 segundos, dor em nome de Jesus vai embora, em nome de Jesus, pronto, a dor foi embora, e aquela pessoa vai ficar: o que você fez? Ah, porque eu sou cristão, e o Senhor Jesus disse para fazer isso.
E você começa então a falar de Jesus para as pessoas. Vocês podem sair nas ruas evangelizando e fazendo isso, né? Eu já fiz isso várias vezes. E várias pessoas são curadas na hora. Irmãos, esse é um evangelho poderoso, o evangelho do Senhor Jesus. Nós não aproveitamos isto, mas a você foi dado fazer isso, orar pelos enfermos. Amanhã, com a graça de Deus, eu quero falar sobre provisão de Deus para cura, para a gente entrar nessa realidade, sabe, nos exercitarmos nisso. Nós precisamos exercitar a nossa fé nessa realidade. Aqui você vê o seguinte: Jesus fazia isso e os discípulos também faziam isso. O quê? Eles proclamavam o reino de Deus e demonstravam o poder desse reino. Eles falavam da proclamação do reino, mas também eles mostravam o poder do reino. Jesus fazia isso e também os discípulos. E nós precisamos também fazer isso. Você vai ver isso também no livro de Atos. Depois do Pentecoste, os discípulos saíram pregando a palavra, anunciavam o reino de Deus e demonstravam o poder do reino de Deus. Paulo diz: olha, a minha palavra não chegou até vocês por sabedoria humana, por palavra de sabedoria humana, mas eu cheguei até vocês na demonstração do Espírito Santo e poder, para que a vossa fé não fosse apoiada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Todo cristão pode orar com o enfermo, todo cristão pode impor as mãos sobre o enfermo para que ele seja curado. Ah, irmão Billy, eu já impus a mão, orei, não foi curado. Eu também já fiz isso, não foi, mas não é por isso que eu estou dizendo que a Bíblia é mentirosa. Alguma coisa do meu lado. A palavra de Deus é verdadeira. Se não aconteceu naquele momento, eu não sei, está nas mãos do Senhor, mas eu fiz a minha parte. E muitas e muitas e muitas vezes eu vejo serem curados. Você gostaria, na sua vida, de você ver pessoas sendo curadas quando você orasse? Quem gostaria? Não são todos aqui, né? Mas alguns querem, né? Louvado seja Deus. Deviam ser todos. Mas como você vai ver se você não ora? Tem que orar. Você tem que ir fazer. Não tenha receio. Deus te deu essa autoridade. Deus nos deu autoridade para orar com os enfermos. A enfermidade, irmãos, nós vamos ver isso amanhã, ela é um resultado do pecado. Por causa da queda. Toda a enfermidade entrou na raça humana. Por causa do pecado que entrou na raça humana. Mas na cruz, Jesus resolveu o problema do nosso pecado e também das consequências do pecado. Por isso a palavra de Deus diz que pelas chagas de Jesus nós fomos sarados. Nós podemos reivindicar essa bênção, essa promessa do Senhor para nós. Nós precisamos fazer isso. É nossa responsabilidade também resistir o diabo em todas as coisas, irmãos. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue. Às vezes nós ficamos lutando uns com os outros. Você começa a brigar com seu chefe, começa a brigar com seu cônjuge, com seus filhos, seus pais. Não. Pare. Tome consciência, pode ter alguém por trás daquela situação. Esse alguém pode ser o diabo influenciando. A sua luta não é contra o diabo. Você tem que resolver espiritualmente isso. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas com os principados e potestades. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pedro diz: sede sóbrios, o diabo, vosso adversário, anda ao redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Paulo vai dizer também: nós não ignoramos os desígnios de Satanás, as estratégias de Satanás. Louvado seja Deus, nós vimos a vitória de Jesus, e a Bíblia fala, 1 João vai dizer que para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para que se manifestou? Alguém se lembra? Para destruir as obras do diabo. Para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Jesus se manifestou. E você está agora em Cristo, você também pode destruir as obras do diabo. Toda vez que você ore para o enfermo e ele é curado, você está destruindo a obra do diabo.
Toda vez que você ora e uma pessoa é liberta, você está destruindo a obra do diabo. Toda vez que você fala de Jesus para a pessoa, ela crê no Senhor, você está destruindo as obras do diabo. Você está em Cristo, naquele que veio para destruir as obras do diabo. O inimigo vai tentar de todas as formas te neutralizar. E muitas vezes nós ficamos neutralizados porque não conhecemos a verdade de Deus. A gente gosta muito de citar: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas a gente precisa de fato conhecer a verdade de Deus. Você já conhece a verdade que eu espero que hoje, nunca mais você esqueça. Você recebeu a autoridade de Deus? Essa é uma verdade. Você precisa conhecer a verdade. Resistir ao diabo e ele fugirá de você. Creia nisso e resista. Eu sempre gosto eu acho que eu já contei essa história para vocês, mas eu sempre gosto de ilustrar com ela. A gente estava ensinando para os nossos filhos que eram pequenos essa questão de resistir ao diabo, né? E aí meu filho estava lá na casa de uns irmãos, ele vem correndo cheio de medo: pai, estou com medo, está escuro lá, não sei o que, lá onde eles estavam brincando. Eu chamei: meu filho, o que o papai já te ensinou? Vai lá e manda esse medo embora em nome de Jesus. Aí estou lá conversando, daqui a pouco ele vem. Sabe aquela criança que vem pulando e gritando: pai, funciona. Uma criança pode fazer isso, irmão, porque crê. A palavra de Deus funciona, queridos. A palavra do Senhor funciona. Primeiro lugar que Satanás vai querer atacar você na sua mente, trazer pensamentos malignos, pensamentos maus, pensamentos de morte, pensamento de derrota, pensamentos malignos, pensamentos de suicidas, de tirar a própria vida. Não, resista firme na fé. Eu não aceito esse pensamento em nome de Jesus. A sua mente é o maior campo de batalha, mas você tem autoridade para resistir a isto. Você pode pedir ajuda de alguém, mas é você. Você não vai ter alguém que ficar 24 horas com você. Então é você, e Deus já te deu essa autoridade. Você vai dizer: eu não aceito esse pensamento, em nome do Senhor Jesus, saia. Aí você tem que fazer o quê? Imediatamente colocar pensamentos do Senhor no lugar. Não fica a sua cabecinha vazia, não. Aquela máxima de Lutero: olha, um passarinho pode vir e pousar na sua cabeça, mas ele não pode fazer o ninho, só vai fazer se você deixar. Assim é a tentação, assim são os pensamentos malignos. Resista firme na fé. Há muitos ataques de Satanás no nosso corpo também, não só na nossa mente, com enfermidades. Às vezes tem espíritos, né, de enfermidade. Você é cristão, não pense que você está livre de receber ataques do diabo, não. É o cristão mesmo que ele quer atacar. Há muitas enfermidades que são espíritos de aflição, espíritos de enfermidade. E você deve orar: eu não aceito esse espírito de enfermidade em nome do Senhor Jesus. Às vezes são enfermidades naturais mesmo, mas às vezes é o dedo do inimigo. E nós podemos resistir firmes, né? Jesus, várias vezes, né? Ele repreendeu ali a febre na sogra de Pedro, aquela mulher que ele chama a filha de Abraão, que estava encurvada, né? Ele fala que aquilo era algo do inimigo. Há muitas situações, e você pode ficar firme na fé. Às vezes o inimigo ataca as suas circunstâncias, né? Ataca no seu trabalho, nos seus negócios. Sabe, quando você olha as circunstâncias: puxa, isso aqui não é por acaso, parece que tem um dedo por trás dessa situação. Resista firme em fé, você tem autoridade. Me lembro de um amigo que chegou e foi conversar comigo, fomos almoçar, e ele começou a me falar da empresa dele. Ele falou: poxa, irmão, estou passando uma situação muito difícil, Deus está me colocando numa situação, sabe, difícil para tratar comigo. Ele foi me contando, à medida que ele começou a contar, irmão, isso aí não é Deus, isso é o dedo do diabo. Você e sua esposa repreendam isso, irmão. Às vezes nós Deus, ainda colocamos Deus na culpa, né, no negócio. Não, irmãos. As circunstâncias. Você vai ver vários exemplos disso na Bíblia, né? Jó mesmo veio, né? As circunstâncias de Jó foram terríveis, né? Satanás veio e varreu aquela situação.
Então que você fique atento, né? Você pode vencer. Por quê? Porque o Senhor te deu autoridade. A palavra de Deus diz que os nossos irmãos venceram o diabo por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho, porque não amaram as suas próprias vidas. Esse é o caminho da vitória. Mas hoje, nessa manhã, lembre-se disso. Você tem autoridade no Senhor. Firme-se na verdade do Senhor. Pegue as promessas de Deus que Deus já te deu e exerça a sua autoridade nelas. Quando a questão for, né, luta contra as trevas, contra o mal. Nós temos, qualquer cristão, irmãos, está em luta. Qualquer cristão. Você está o tempo inteiro em luta. Por isso vocês têm que estar, Paulo diz, tome toda a armadura de Deus, para você resistir até mesmo no dia mau. Pegue as promessas de Deus, firme elas no seu coração, e batalhe, né, a batalha do bom combate. Paulo diz, né, combati o bom combate. Esse é o bom combate, não é com os irmãos, não são com as pessoas, é contra as obras do diabo, contra o diabo. É resgatando as pessoas do inferno, pregando o evangelho para elas, orando com os enfermos, curando os enfermos no nome de Jesus, libertando os enfermos. Você está em Cristo. Há um cântico que nós cantamos ontem, né? Que está lá em Lucas, capítulo 4, onde diz o Senhor Jesus, né? O Espírito de Deus está sobre mim. Para quê? Para fazer algumas coisas. Para evangelizar os pobres, né? Para libertar os cativos, para pregoar o nome aceitável, o ano aceitável do Senhor. Nós estamos em Cristo para fazer isto. Vamos ficar em pé, a gente vai encerrar, eu ultrapassei aqui alguns minutos, nós vamos parar agora, vamos orar e... Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela Tua palavra que é a verdade. Muito obrigado, Senhor, por essa verdade maravilhosa de que o Senhor nos deu autoridade em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor conquistou todas as coisas de volta para nós. E muito mais ainda o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Senhor Jesus, pela Tua grande vitória. E declaramos aqui agora que o Senhor é Senhor de todo esse universo. Não só das nossas vidas, da igreja, mas de todo o universo, Senhor. Porque o Senhor conquistou isto. E a Ti foi dado um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante de Ti, e toda língua confesse que Tu és o Senhor. Muito obrigado, Jesus, te damos graças no nome do Senhor Jesus. Amém.